Duas regiões peruanas que estão completamente abandonadas pelo governo do Peru e dependendo de praticamente tudo do Brasil, querem ser anexadas oficialmente ao território brasileiro. Uma delas, inclusive, deu ultimato ao presidente do Peru, José Gery. A última vez que nós vimos regiões de um país pedindo para serem anexadas a outro país, a Rússia foi lá e invadiu a Ucrânia. E meus amigos e minhas amigas, não se enganem achando que essas terras são vazias devido à precariedade política, econômica e social. Pelo contrário, há um valor estratégico e econômico dessas regiões, uma vez que uma delas está localizada no coração da Amazônia e a outra na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. Mas será que o governo brasileiro tem interesse em comprar essa briga com o Peru? Qual é o atual posicionamento do governo peruano e do governo brasileiro a respeito dessa crise na fronteira entre os dois países? Uma crise também marcada pela violência das facções brasileiras e peruanas. O governo brasileiro poderia usar a mesma desculpa que Putin deu para invadir a Ucrânia, essa desculpa de que a população local pede para ser anexada ao Brasil. E os militares e tropas brasileiras serão movimentadas para essa região? O Brasil pode intervir nessa crise a favor da comunidade, das comunidades? Bem, tudo isso está explicado neste vídeo que deve ter mais ou menos aí 20 minutos, então deu trabalho para trazer para vocês da forma mais dinâmica, prática e interessante a informação. Então, por favor, faça a caridade de hoje e deixe o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo, ajude a engajar esse vídeo para que mais pessoas saibam dessa crise na fronteira entre Brasil e Peru. Sejam todos absolutamente bem-vindos a mais um vídeo de geopolítica neutra e analítica do canal Vamos Falar de História. Bela Vista, Acalaru é um povoado indígena no extremo norte do Peru, localizado na região de Loreto, exatamente na tríplice fronteira entre Peru, Brasil e Colômbia. Trata-se de uma comunidade majoritariamente da etnia ticuna, com cerca de 1.118 habitantes. A posição geográfica confere a Bela Vista um certo valor estratégico, pois há um ponto de convergência de três países em plena Amazônia. Do ponto de vista geopolítico, controlar essa área significa influenciar as rotas de circulação na fronteira e potencialmente melhorar o monitoramento de atividades ilícitas na região. Economicamente, entretanto, Bela Vista Acalaru é um povoado pequeno e isolado sem grande produção ou infraestrutura. Sua relevância econômica direta é limitada. Ainda assim, a região pode ter recursos naturais amazônicos que, se bem manejados, teriam valor, além de possibilitar algum turismo de fronteira. Mais importante, Bela Vista serve como corredor transfronteiriço, hoje infelizmente explorado pelo narcotráfico, e sua integração poderia tanto beneficiar o desenvolvimento local quanto fortalecer a segurança regional. Atualmente, Bela Vista Acalaru vive praticamente à margem da economia peruana. Devido ao abandono estatal, a comunidade integrou-se economicamente aos países vizinhos. Abre aspas. Aqui não usamos moeda peruana, é tudo brasileiro e colombiano, relatou o prefeito local. Ou seja, o real brasileiro e o peso colombiano circulam mais em Bela Vista do que a própria moeda do Peru, indicando laços econômicos e sociais mais fortes com os países vizinhos do que com Lima. Esse fato sugere que para o Brasil incorporar Bela Vista não teria um grande acréscimo de PIB ou riqueza imediata, mas reduziria obstáculos fronteiriços em uma área onde, na prática, brasileiros e colombianos já têm forte influência comercial. E estrategicamente poderia fechar lacunas de fronteira. Hoje, o Brasil contorna Bela Vista na divisa do estado do Amazonas e uma eventual anexação unificaria o controle brasileiro de uma porção contínua da fronteira noroeste, embora isso seja puramente hipotético, dada a soberania peruana. E em termos de segurança, o valor estratégico se destaca. A região sofre com o avanço de organizações criminosas transnacionais que aproveitam a ausência do Estado peruano para atuar impunemente, praticando tráfico de drogas e outros crimes. Do ponto de vista brasileiro, qualquer instabilidade na tríplice fronteira, que envolve inclusive o tráfico pelo rio Amazonas e suas cabeceiras, representa uma ameaça à segurança nacional. Portanto, garantir a estabilidade em Bela Vista, seja via cooperação ou hipoteticamente anexação, teria o valor estratégico de conter o narcotráfico e o crime organizado na Amazônia. A comunidade emitiu um ultimato de 30 dias ao governo peruano, ameaçando que, se não tiver resposta, irá procurar mecanismos internacionais para tentar oficializar a anexação ao território brasileiro. O prefeito de Bela Vista, Desiderio Flores Ayambo, encabeçou o documento entregue em janeiro. Até o momento, não há registro de um pronunciamento público específico do presidente peruano José Gery acerca da ameaça de Bela Vista Acalaru de se anexar ao Brasil. Em outras palavras, nenhuma autoridade
Unidade Nacional Peruana anunciou oficialmente uma posição sobre o ultimato até o presente momento. A situação coloca o governo peruano em um dilema. Ignorar o apelo pode inflamar ainda mais o sentimento separatista local, mas reconhecer a possibilidade de secessão seria impensável. Sabe-se, porém, que o prefeito Desiderio Flores denunciou, abre aspas, nenhum ministro veio aqui, nem mesmo o governador regional, ilustrando a falta de diálogo até então. Outra região peruana que também manifesta, e há muito tempo, há cerca de 2 décadas, o interesse em ser anexado ao Brasil é a província de Purus, no sudeste do Peru. Purus é um caso emblemático de isolamento geográfico e abandono governamental. Com cerca de 4.000 habitantes espalhados em um território vasto quase do tamanho do estado brasileiro de Sergipe, Purus não possui estradas ou vias terrestres que a conectem ao restante do Peru. Sua capital, Puerto Esperança, só é acessível por via fluvial pelo rio Purus, que serpenteia pela floresta, ou por pequenos aviões. Essa falta de integração física tornou Purus fortemente dependente do Brasil. A cidade acreana de Santa Rosa do Purus, situada a menos de 100 quilômetros da capital provincial, é a principal fonte de suprimentos e serviços. Produtos, combustíveis e medicamentos chegam pelo lado brasileiro, rádios locais captam emissoras do Acre. Muitos moradores falam português. Em resumo, Purus vive uma realidade brasileira em seu cotidiano, apesar de estar formalmente em território peruano. O valor estratégico e geopolítico da província de Purus advém de seu posicionamento na fronteira entre Brasil e Peru e do vazio de poder que seu isolamento gera. A região faz divisa com o estado do Acre, uma área onde o Brasil não enfrenta conflitos fronteiriços, mas a presença de ilícitos como o tráfico de drogas e de armas é uma preocupação crescente. Sem presença efetiva do estado peruano, Purus tornou-se um território vulnerável. Relatórios indicam problemas como o tráfico de drogas e insegurança generalizada com estruturas locais de segurança quase inexistentes. A fragilidade de Purus representa um ponto cego de soberania que poderia, em tese, ser explorado por organizações criminosas internacionais ou mesmo potências estrangeiras interessadas na Amazônia, tornando um espaço de interesse estratégico para o Peru e para o Brasil em termos de segurança regional. A riqueza dessa província peruana está sobretudo na floresta ativa, com recursos madeireiros e biodiversidade. Para o Brasil, incorporar Purus não traria ganhos econômicos imediatos significativos, pelo contrário, demandaria pesados investimentos em infraestrutura, saúde e educação para atender uma população hoje carente. Entretanto, geopoliticamente, evitar um vazio de governo na fronteira pode ser vantajoso. Por exemplo, melhorar a infraestrutura em Purus, vias fluviais, talvez um dia uma rodovia, interessaria ao Acre para o comércio e comunicação. Uma presença brasileira formal ali eliminaria barreiras alfandegárias e poderia facilitar o acesso a recursos naturais amazônicos. O valor de Purus é potencial e estratégico. Manter estabilidade e desenvolvimento naquela fatia remota da Amazônia fortalece a segurança de fronteira e a integração regional, mas isso pode ser alcançado sem necessidade de alterar fronteiras nacionais. O sentimento de pertencimento ao Brasil, à cultura brasileira, à economia brasileira, não é algo recente na província de Purus. Já em 2005, lideranças locais de Puerto Esperança, incluindo autoridades indígenas e políticas, formalizaram em ata uma proposta de solicitar oficialmente ao Brasil a anexação da província. E esse clamor foi reiterado nos anos 2014 e 2016, à medida que a dependência de serviços brasileiros, especialmente de saúde, só aumentava. Ou seja, por quase 2 décadas, setores da população de Purus vêm externando o desejo de mudar de bandeira para escapar do abandono. E a reação oficial do governo peruano a essas investidas tem sido de reafirmar sua soberania, porém sem resolver as causas subjacentes. Na ocasião do pedido de 2005 e repetições posteriores, o Peru emitiu notas formais enfatizando que Purus é parte indivisível do território nacional. No entanto, essas respostas diplomáticas vieram sem apresentar planos concretos de desenvolvimento para a região, e Purus continuou com indicadores alarmantes de pobreza e analfabetismo. O governo brasileiro, por sua vez, optou pelo silêncio diplomático, isso não só no governo Lula, mas também nos governos anteriores, uma vez que o governo brasileiro é muito cauteloso para não acabar incentivando um movimento separatista no Peru. Aceitar ou apoiar a anexação de território estrangeiro, mesmo a pedido da população local, violaria tratados internacionais como a Carta da Organização dos Estados Americanos e o princípio da integridade territorial dos estados, além de abrir um precedente geopolítico considerado perigoso na região. Assim, tanto Lima quanto Brasília
mantiveram a posição oficial de status quo, o Peru declarando que não abriria mão de Purus e o Brasil evitando qualquer gesto que pudesse ser interpretado como ingerência em assuntos internos peruanos. Contudo, diante da persistência do problema, houve reconhecimento, ao menos implícito, da necessidade de ação. Em janeiro deste ano, já sob o governo interino de José Gery, o próprio presidente peruano visitou a província de Purus acompanhado de ministros, após fortes chuvas causarem inundações na região. Numa reunião pública em Porto Esperança, os moradores e autoridades locais clamaram por soluções. Do lado brasileiro, não houve manifestação pública do governo federal apoiando ou sequer comentando esses desejos de anexação, mantendo-se a linha tradicional de respeito à soberania peruana. O que existe é uma atuação cooperativa de baixo perfil. Por exemplo, autoridades do Acre provêm assistência médica a peruanos de Purus e acordos bilaterais têm sido firmados para facilitar a integração regional. Ou seja, a tendência da resposta do Brasil é ser algo cooperativo e integração, não uma anexação territorial. Vale lembrar que, historicamente, o Brasil não possui reivindicações territoriais sobre vizinhos desde o início do século XX e preza pela estabilidade regional. É assim, qualquer declaração oficial brasileira tende a ser no sentido de incentivar soluções diplomáticas e de desenvolvimento, evitando alimentar a ideia de anexação. Mas devido ao cenário de crise na segurança, na saúde, na economia, devido ao cenário de abandono do governo peruano e principalmente devido ao clamor da população local, o Brasil poderia intervir militarmente nessas áreas, assim como Putin fez na Ucrânia. Juridicamente, o Brasil não pode intervir em território peruano sem consentimento, pois isso violaria a soberania do Peru e o direito internacional. Diferentemente de operações de paz ou humanitárias autorizadas, uma intervenção unilateral seria considerada uma agressão. No máximo, o Brasil pode reforçar a presença militar do seu próprio lado da fronteira, e isso de fato é plausível. Diante das notícias de violência e narcotráfico na região de Bela Vista, as Forças Armadas e a Polícia Federal poderiam aumentar o patrulhamento na fronteira para evitar transbordamento de conflitos e tráfico para o lado brasileiro. E esse movimento seria uma precaução defensiva alinhada às atribuições de garantir a segurança nas fronteiras e não uma ação ofensiva em solo peruano. Enviar tropas para dentro de Bela Vista ou Purus sem acordo com o Peru seria extremamente arriscado. E além de criar um incidente diplomático grave com Lima, isso poderia acionar mecanismos hemisféricos de resposta coletiva, já que representaria a violação da integridade territorial peruana, algo que o próprio Brasil condena em outras partes do mundo. Portanto, uma intervenção armada por parte do Brasil é algo completamente improvável no cenário atual, a não ser que amanhã entre um presidente que é mais expansionista, tem ideias mais radicais, mas atualmente a tendência é que o Brasil responda de uma forma diplomática, ao invés de uma anexação, de uma intervenção armada. E a situação de Bela Vista, Calaru e Purus suscita comparações com outro caso recente. Em 2022, o presidente russo Vladimir Putin justificou a invasão à Ucrânia, alegando, entre outros motivos, que regiões ucranianas de maioria pró-Rússia, como Donetsk, Luhansk e Donbass, queriam ser incorporadas à Rússia. De fato, movimentos separatistas nessas províncias declararam independência e manifestaram desejo de união com a Rússia, e Putin usou isso como pretexto para reconhecer as áreas e, posteriormente, anexá-las formalmente em setembro de 2022. À primeira vista, há uma semelhança retórica, tanto no Donbass quanto na Amazônia peruana. Partes da população local clamam por pertencer a um país vizinho, mais desenvolvido, alegando afinidade cultural, linguística ou abandono pelo governo central. No Donbass, muitos habitantes são russófonos e compartilhavam identidade com a Rússia. Em Purus e Bela Vista, muitos se sentem culturalmente e economicamente ligados ao Brasil mais do que ao Peru. Em ambos os casos, essa vontade local pode ser apresentada como justificativa para redesenhar fronteiras nacionais. Entretanto, as diferenças de contexto e escala são enormes. Na Ucrânia, as regiões pró-Rússia estavam no meio de um conflito armado desde 2014 com envolvimento direto e indireto da Rússia, fomentando a secessão. E a alegação de Putin de atender ao desejo dessas regiões veio acompanhada de uma invasão militar em larga escala, causando devastação e violando flagrantemente o direito internacional. Já no caso de Bela Vista e Purus, não há indícios de que o Brasil tenha instigado esses movimentos. Pelo contrário, a iniciativa parte da própria população local por razões de abandono. Além de que o Brasil nunca demonstrou e não demonstra interesse em anexar essas regiões,
respeitando assim a integridade e a soberania do Peru. Outra distinção é que, diferentemente de Donbás, em Bela Vista e Purus, não há um conflito étnico e linguístico violento com o governo peruano. Há um problema de negligência governamental, o que é grave, mas não se traduz em uma guerra civil ou perseguição que demandasse uma proteção estrangeira. Contudo, o paralelo serve de alerta. Se hipoteticamente o Brasil resolvesse atender aos apelos dessas comunidades e incorporá-las, estaria ecoando a mesma lógica que Putin tentou empregar, a saber, a de que a vontade de parte da população local pode sobrepor-se à soberania nacional vigente. A comunidade internacional rejeitou categoricamente as anexações russas na Ucrânia, considerando-as ilegais. Da mesma forma, qualquer tentativa de secessão de território peruano para o Brasil seria amplamente condenada e não reconhecida. Além de que o Brasil nunca demonstrou e não demonstra interesse em anexar essas regiões, respeitando assim a integridade e a soberania do Peru. Os casos de Bela Vista, Cararu e Purus são um alerta para os desafios de integração nacional e desenvolvimento regional. Ambos os locais possuem baixo valor econômico imediato para seus países, mas enorme importância humana e estratégica. São comunidades que lutam por serviços básicos de segurança localizadas em fronteiras sensíveis da Amazônia. O desejo manifestado de se anexar ao Brasil reflete mais o desespero diante do abandono do que um projeto político viável. Do ponto de vista brasileiro, acolher esses territórios traria mais responsabilidades do que benefícios claros, além de romper com princípios legais internacionais. Então, até o momento, a situação é essa, envolvendo as regiões peruanas, o governo do Peru e o governo do Brasil. Mas e você? Seria a favor? Acha que o Brasil deve comprar, anexar, fazer alguma coisa com essa região, uma vez que ela já depende de tudo do Brasil, dessas regiões? Ou não, você acha que o Brasil faz certo? É problema do Peru e o Peru que se resolva. Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião, isso é muito importante para o canal. Por hoje é só, e se Deus quiser, nos veremos muito em breve aqui no canal, vamos falar de história. Fiquem todos com Deus e até mais. E espero que vocês tenham gostado do vídeo.